Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho a respeito da nova forma que vai ser cobrado o exame psicológico da Polícia Militar de Pernambuco. Então teve uma nota, né, saiu uma nota da retificação do edital com novos parâmetros para que essa avaliação psicológica ela possa ser feita não como antes, mas de uma forma nova. E a gente vai ler um pouco da matéria para a gente poder entender melhor. E isso a gente já pode levantar um pouco as antenas, porque pode ser um possível tema que possa vir na sua redação. Ao concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, o tema foi justamente saúde mental e com relação ao trabalho. Então, é um tema muito forte, muito pertinente, que possa vir a ser cobrado na discursiva dos senhores aí do concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então, vamos lá. Antes de iniciar aqui, eu trouxe aqui um, um versículo aqui, lá de Provérbios 16:3, que diz assim: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a partir do momento que você fala, né, que você diz ao Senhor, você mostra para o Senhor os seus planos, tudo aquilo que você fizer, pode ter certeza que sucesso será. Então, principalmente o tema que a gente vai falar, que é a questão da saúde mental, e que a gente tem que estar, né, bem de corpo, mente e espírito. E o espírito entra justamente nessa parte onde a gente tem que buscar um pouco mais, não, mas bem mais ao Senhor, né? Visto que a gente está numa era onde existem muitas distrações e a gente acaba deixando o espiritual um pouco de lado. Então, vamos nessa. Então, a matéria disse o seguinte, ó. O chefe do Núcleo de Saúde Mental da Polícia Militar de Pernambuco, né, o capitão Gilvan Marcos Silva, afirmou que os testes psicológicos de caráter eliminatório terão mudanças a partir deste novo concurso. Então, o teste de aptidão psicológica, né, ele vai ter uma nova roupagem, digamos que assim, vai vir um teste totalmente diferente do que foi apresentado nos concursos anteriores. Né? Então, fala dele. Ele diz o seguinte, ó, abre aspas. Nós observamos que policiais recém-formados já vêm com transtornos mentais. Na realidade, a sociedade está adoecida e a polícia já vem adoecida também. É claro que o estresse por causa da rotina do trabalho também afeta, disse. Então, fecha aspas, disse. Então, o ponto de vista que ele trouxe aqui, e que tem muitas verdades, é justamente na sociedade contemporânea onde a gente vive hoje, que na maioria das vezes a gente está estressado, a gente está ansioso, né? Principalmente o concurseiro, né? Porque costumo dizer que concurseiro não tem um dia de paz. Né? Então, você tem que conciliar estudo com trabalho, com outras atividades que você tem e que muitas vezes você renuncia a muita coisa para que você possa estar estudando para que lá na frente você possa ter uma vida melhor, né, para você e para sua família. E o concurseiro, diga-se de passagem, ele geralmente tem várias outras situações para que você possa desenvolver durante o dia, seja trabalho, seja algum outro compromisso, e tentar encaixar o estudo. Então, só aí você acaba, de certa forma, desenvolvendo um pouco de ansiedade. Você faz, estuda, faz um concurso, não passa. Isso requer muita abdicação, disciplina para que você possa, de fato, né, conseguir ingressar num concurso público. Então, dando prosseguimento aqui, ele diz assim, ó, identificamos que nos concursos anteriores havia brechas. Então, vou pegar aqui minha caneta. Então, ele disse que nos concursos anteriores existiam brechas. E por isso agora vamos fazer uma testagem mais patológica, né? Uma testagem mais
mais centrada, mais detalhadas para filtrar melhor possível a patologia. Vamos investigar a personalidade. Então aqui, vamos investigar a personalidade, os transtornos dos candidatos, fecha aspas, completou. Então, ele disse que o seguinte, né? E no concurso anterior, né, existiam brechas que davam, né, condição para que uma pessoa que já tinha algum problema entrasse na instituição. Então, a partir desse agora, ele vai trazer uma investigação, um exame mais personalizado. Então, eu acredito que aqui ele vai trazer um teste parecido com o psicológico da PM São Paulo. Acho que a gente pode pegar como parâmetro, né? Que aqui mais na frente ele vai falar a respeito da questão de uma entrevista individual. Mas se atendo aqui, ele está afirmando que existe boa parte, né, que já entra com problemas mentais. Aí ele fala aqui, né? Outra novidade é que durante o curso de formação, o candidato que apresentar algum comportamento que chame a atenção em relação à saúde mental passará por reavaliação psicológica. Olha, veja bem, aqui é o seguinte, ó, o concurseiro ele passou a vida toda estudando para passar no concurso, ele passou por todas as fases, inclusive a psicológica, e aí no curso de formação também vai acontecer essa, como é que eu posso dizer, esse controle, né, essa atenção se algum candidato ele vai desenvolver algum tipo de transtorno mental durante o curso de formação. E por experiência própria, eu posso dizer o seguinte, um curso de formação, ele é muito desgastante. Então, a sua pressão psicológica, ela vai nas alturas, ó. Inclusive, no meu curso de formação, tinha um guerreiro que estava dormindo numa estação de metrô porque não tinha condições de pagar um local para poder ficar. Agora, imagina aí, você passar por um curso de formação, quando exige o seu físico, né, a sua mentalidade. A gente tinha que estudar ainda para fazer uma prova no final. E aí, o emocional vai lá para cima. Então, além de trazer parâmetros, né, para fazer essa avaliação, é trazer meios que possam, de certa forma, minimizar, né, esses impactos, né? Por exemplo, um alojamento dentro da própria academia, né? Isso eu acho que seria interessante. Então, não é interessante ver só os parâmetros, né? Eu quero um candidato assim, 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 e não dar condição para que esse candidato ele possa, de certa forma, atingir esse perfil, né? Porque a gente vai entender, né, que na, na- no próximo slide aqui, eu acho que já vai vir a respeito que ele disse que é uma condição, é um perfil, não é que você, se você reprovar no exame psicológico, que você é doido, que você é maluco, não. Mas que aquilo é um estado, não é permanente. Então, vamos ver aqui no próximo slide para a gente comentar um pouco mais. Então, a avaliação psicológica ela será realizada para todos os cargos no Recife. Então, aqui ó, já é um problema pela questão dessa concentração das atividades. Ó, no meu concurso, por exemplo, no dia da avaliação médica presencial, a gente saiu daqui do interior de Pernambuco para a capital. Recife estava se acabando em água, né? Então vocês devem lembrar que lá em 2021, lá por mês de finalzinho de maio, início de junho, mais ou menos, tava alagando tudo e até a gente não pedia, quando chegava lá não pedia, não era um Uber não, era um jet ski para ou uma lancha para levar a gente, porque estava tudo inundado. E isso aí de certa forma impacta na questão do psicológico do candidato. Inclusive, muitas pessoas não conseguiram realizar os exames, fazer os exames, por conta dos alagamentos. E teve muitas clínicas que fecharam porque não tinham condição de funcionar. Então, muito guerreiro caiu aí e
também é uma coisa que tem que ser levada em consideração também, porque não teve margem para recurso, né? Muitos candidatos foram eliminados, então voltar a bater mais uma vez, né? Não adianta você trazer só um parâmetro do perfil que você quer, mas você tem que dar condições para que o candidato ele possa chegar a esse perfil. Então, bora lá. Conforme pontuado em edital, o teste será realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatível com a atribuição ou perfil. Então, aqui, a avaliação psicológica, ela tem um parâmetro. Então, você tem aquele perfil que a banca quer, que a banca exige, né, para que você possa desempenhar o seu cargo, né? E que é regulado pela legislação do Conselho Federal de Psicologia. Então, pois bem, beleza. Em seguida diz o seguinte, ó, a avaliação psicológica ela será realizada por psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia e haverá uma entrevista individual. Pronto, aqui, ó. A PM São Paulo, ela tem dentro do teste psicológico uma entrevista individual. Então, vai ter uma conversa ali, mano a mano, e realmente você precisa estar em um dia bem, você precisa estar em condições para que você possa fazer da melhor forma possível. Então, dando continuidade, né? E um questionário social, além de dois instrumentos psicológicos de personalidade. Então, vocês vão fazer uns testes de personalidade. E um instrumento de inteligência geral e um instrumento de testagem de atenção. Ou seja, você tanto vai ter uma entrevista individual, você vai responder um questionário social, você vai fazer a questão medir os parâmetros da sua personalidade, que são que aí vai ser os testes de BFP, Beta 3, alguma coisa relacionada a isso, onde vai medir aí os seus níveis aí de agressividade, de amorosidade, essas coisas. Então, dentro também, né, você vai ter que esses instrumentos de inteligência são os testes lógicos, né, e de atenção, que são também testes voltados à sua atenção. Aí diz o seguinte, ó, o edital pontua que a inaptidão da avaliação psicológica não, então aqui, ó, não pressupõe a existência de transtornos mentais. Indica tão somente que o avaliador não atendeu à época, olha aqui, ó, a locução adjuntiva aqui, locução adverbial, na verdade. Então, ele não atendeu a época nesse dia. Vou botar assim, nesse dia. Então, isso aqui fica claro que quem tem algum problema mental ou algum transtorno, seja lá ansiedade, depressão, seja lá o que for, isso não é um estado permanente seu, e sim um estado temporário. E é justamente isso que a gente tem que trabalhar para que quando chegar nesse dia você esteja, né, com o seu psicológico 100%. E aí no final eu vou falar o que a gente tem que fazer para a gente estar com esse psicológico 100%. Então, ele disse que nessa época ele não atendeu aos parâmetros exigidos para o exercício das funções do cargo pretendido na Polícia Militar de Pernambuco. E aí ele complementa dizendo, caso o candidato tenha sido considerado apto por meio da avaliação psicológica para um cargo específico de provimento em concurso público e processo seletivo, essa avaliação não será validada para este certame. Então você não tem como pegar como parâmetro uma outra prova que você passou
e justificar, tentar justificar porque o cara ficou inapto no concurso, nesse certame da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então, aí ele já deixa bem claro no parágrafo de cima, né? Porque é uma situação que naquele exato momento você não está adequado ao perfil do cargo. Então aqui eu trouxe também da matéria, né, alguns parâmetros aí que vão ser utilizados no teste de aptidão física dos senhores, que fala a respeito do descontrole emocional. Então, a agressividade muito diminuída ou agressividade aumentada, insegurança ou vulnerabilidade. Então, é aquela coisa, você não pode ser nem 8 e nem 80. Você tem que ter um equilíbrio ali. Então, dando procedimento de rigidez intelectual e emocional, a baixa capacidade de resiliência com assertividade diminuída, ausência de habilidades sociais, distúrbios acentuados da energia vital e de forma a comprometer a capacidade para ação como depressão, relação acentuada. Não sei se é relação, não sei se comeu aí uma letra aí, mas enfim. Estabilidade da conduta, instabilidade de conduta, com indicadores de conflitos intrapsíquicos, que possa refletir um comportamento inconstante e imprevisível. Né? Então, vem aqui a respeito da ansiedade aumentada e impulsividade, né? Dificuldade de manter a motivação e a iniciativa e baixa capacidade de regulação de atenção. Então, esses aqui são alguns dos testes que vai cair lá na prova dos senhores. Então, diante disso, né, dentro do exposto aqui, o que a gente tem que fazer para que a gente possa, né, estar com uma saúde mental 100%. Lá no início do vídeo eu falei que a gente precisa ter um equilíbrio entre corpo, saúde e espírito. Então, quando você tem o seu corpo saudável, o seu corpo bem, através de atividade física, e existe muitos estudos já relacionados, inclusive tem até um médico, eu não lembro o nome dele agora, que ele diz que problemas mentais não é problema mental na cabeça, e sim problema do físico, porque quando você faz atividade física regular, você consegue regular essas emoções. Né? Então, por exemplo, o cara que está sofrendo muito de ansiedade, né? Uma das coisas que ele tem que fazer são atividades de cardio, como natação, corrida, bicicleta. Então, estudos mostram que você fazendo essas atividades, você vai fazer essa regulamentação. Existem estudos também que dizem que quando você está fazendo atividade física, ali está nascendo neurônios. Tem até um vídeo aí, hein, que rolou aí nas redes sociais, o exato momento da criação, da formação de um neurônio quando você está em atividade física. Então, se você tiver uma rotina regular de atividade física, você vai conseguir estar com a sua mente em dias, com a sua mente regulada. Então, só um minutinho aqui. Então, quando você faz atividade física, automaticamente você está cuidando do seu emocional, da sua mente. E em paralelo a isso, você também tem que cuidar bem de uma alimentação. Você precisa ter uma alimentação saudável. E é interessante que quando você começa a fazer atividade física, por exemplo, correr, né? Eu gosto muito de correr. Hoje, se eu passar 3 dias sem correr, meu amigo, assim, eu sinto que está faltando alguma coisa. Então, procuro lá fazer as minhas corridazinhas. E você no início vai começar devagarzinho, mas com o tempo você vai se apaixonando e vai fazer isso parte da sua rotina, no seu dia a dia. Então,
para que você possa chegar lá no dia do concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, você passou na prova, você passou nos exames médicos, você passou na avaliação do teste físico. Aí você vai chegar lá na avaliação psicológica e você vai estar 100% porque a partir de hoje você já vai colocar na sua rotina a prática de atividade física, né? Inclusive é obrigação sua hoje já está treinando para o TAF, porque a nível Nordeste é um dos TAFs mais difíceis que tem em concurso de polícia. Então, a partir do momento que você está fazendo, treinando para o seu TAF, você está treinando para a sua avaliação psicológica. É também uma válvula de escape, porque quem estuda, você sabe que são horas sentado numa cadeira e o nosso corpo ele precisa de movimento, a gente precisa se movimentar. Então, dito isso, a partir de hoje você já sabe como você vai cuidar do seu emocional e como você e em contraponto, né, você vai estar se preparando para o TAF e você vai estar, né, criando novos neurônios no seu cérebro e você vai conseguir ter mais atenção, você vai ter aumentar a sua inteligência, né? Então, tem estudos que apontam isso e que tudo isso que eu pontuei agora vão ser cobrados lá no exame psicológico. Eu sei que é um exame muito subjetivo, mas em vez de olhar para a dificuldade, vamos olhar para as soluções. E eu acho que a ideia principal, o mais importante, é fazer a atividade física. E também é um tema que pode vir no seu concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Como eu falei anteriormente, a PM Santa Catarina, né, a OCP foi a banca organizadora, ela trouxe essa relação da saúde mental com os problemas relacionados ao trabalho. Então, pode vir, então tem que você dar uma ênfase nesse estudo, entender um pouco mais sobre problemas mentais, e aqui eu vou falar alguns nomes que você pode pesquisar aí no YouTube. Mohamed Baracate é um médico, Dr. Lai Ribeiro, que é médico, e Wesley Delanogari, que ele é psicólogo. E assim, um cara que tem conteúdos primeiros, são conteúdos que enriquecem demais e que você pode, por exemplo, se caísse, né, na sua prova, alguma coisa relacionada a isso, você poderia até citar o cara. Não é assim a finalidade aqui desse vídeo, mas são ideias que você vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, e você vai montando, você vai fazendo o seu repertório. Né? Então eu espero poder ter ajudado, conversado um pouco com vocês aí com relação a essa nova ideia aí, né, dessa nova roupagem aí de como será feito o teste psicológico e como, né, a ideia principal de como você tem que se comportar para que lá no dia você possa estar sã. Né? A gente sabe que existem dias difíceis, então é essa questão, como na matéria mesmo diz, que não é um estado permanente, né? Mas que naquele dia, naquele momento, você não conseguiu atingir o perfil esperado. Fica com Deus, até a próxima, tamo junto.